Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que vocês estejam bem. Vamos fazer um resumo de ciências. Bem, eu tentei animar aqui, né? Não sei se ficar muito bom. Mas enfim, vamos falar sobre a dinâmica do planeta Terra, a atmosfera e geológica. Uma análise integrada do sistema terrestre. Eita! Aqui, nossos tópicos de apresentação vão ser a composição da atmosfera, o efeito estufa e temperatura da Terra, aquecimento global e o efeito estufa alterado, a importância da camada de ozônio, a recuperação da camada de ozônio, a teoria da deriva continental, a teoria da expansão dos fundos oceânicos, a teoria das placas tectônicas e o movimento das placas tectônicas. Composição da atmosfera. Bem, a nossa atmosfera é composta por 78% por nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono, gases d'água, gases d'água não, né? Perdão, vapores de água e gases raros. O efeito estufa e a temperatura da Terra. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido e habitável. Nossa, Rafa, mas eu estava falando que o efeito estufa ruim. Ruim, mas bom. Bom, a parte boa do efeito estufa é que ele tem o calor necessário para a Terra. Se não existisse efeito estufa, de dia seria uma temperatura muito alta e a noite seria muito baixa, ou seja, não existiria vida terrestre aqui, né? A radiação solar, que é a superfície terrestre, a superfície irradia, né? Calor infravermelho. Gases de efeito estufa. E caso não saiba, o gás de efeito estufa, a definição dele é GE. Como gás carbônico e vapor d'água retém parte desse calor. Aquecimento global. O efeito estufa alterado. Atividade humanas. Queima de combustíveis fósseis, desmatamento. Aumenta a concentração de gases de efeito estufa. O aumento de gases de efeito estufa intensifica a retenção de gases e resulta no aumento de temperaturas média global, né? Nossa, falei errado. Vou tentar repetir? Falei certo. E mudanças climáticas. Aqui tem né? O natural seria o jeito ótimo de ser efeito estufa. E aqui a atividade humana é o jeito que está intensificando por conta da atividade humana, né? Natural. Menos calor fica retido e mais calor escapa para o espaço. Ou seja, seria uma temperatura ótima, né? Humana. E atividade humana. Mais calor fica retido, menos calor escapa para o espaço. O que acontece é a maior concentração de gases de efeito estufa. Que isso vai fazer com que a Terra fique mais quente, assim, né? E com mais gases de efeito estufa. A importância da camada de ozônio. Localiza na estratosfera e é composta pelo gás de ozônio, que é O3. Funciona como um filtro absorvendo a maior parte da radiação ultravioleta UVB do Sol. Então, a radiação ultravioleta é a UVB, que é essa aqui, ó. O VC não entra por conta da camada de ozônio. E protege a vida contra danos ao DNA, de pele e outros DNA de pele, né? Câncer de pele e outros efeitos nocivos, né? Sua importância principal ele protege para que a Terra não ficar muito quente e tenha vida. Se a Terra, eita, se a Terra fica muito quente, não tem vida. Tem que ter uma temperatura certa, né? Recuperação da camada de ozônio. O Protocolo de Montreal, de 1987, baniu o uso de CFCs, que destruiu o ozônio, né? CFCs ou clorofluorocarbonetos. Nome comprido e difícil. É considerado o mais bem-sucedido acordo ambiental internacional. A camada de ozônio está se recuperando lentamente com previsões de restauração nas próximas décadas. Por que baniu os CFCs? Os CFCs são gases, assim, que destruíram assim, a camada de ozônio de um jeito. A camada de ozônio, eles fez vários buracos, né? A camada de ozônio é mais ou menos assim. Não é assim exatamente, mas é grossa. Com o CFC, o buraco não vai fazer um buraco no meio assim da camada. Vai fazer com que ele afine. Então vai ficar assim, um lado assim, afinado, e depois grande. O que vai fazer com que raios entrem na Terra e vai causar mais assim danos, enfim.
Os CFCs podiam ser encontrados em sprays aerosóis, em geladeiras e, se não me engano, nos extintores de incêndio. Eles modificaram esses gases para que não aconteça isso, né? E proibiram, né? Mas quando se proibiu, os buracos foram diminuindo. O que isso está. Que tá falando assim, é considerado mais bem sucedido mental e a camada de ozônio se recuperando lentamente, está se recuperando, né? Por conta da banição, né? Do CFCs. E a previsão de restauração nas próximas décadas, ou seja, nas próximas décadas, pode ser que não tenha mais esses buracos. Teoria da deriva continental, proposta por Alfred Wegener, em 1912, sugeriu que os continentes se movem e que no passado estivessem unidos em uma supercontinente, que é uma Pangeia. Essa aqui é a Pangeia. Eurásia é a Europa com Ásia, tá, gente? Evidências. Encaixe das costas continentais bósseas e formações rochosas correspondentes. Como assim? Pode ser tipo, aqui ó. A África ela é meio que encaixada com a América do Sul. Tá explicando aqui, né? Enfim, depois da Pangeia tivemos a Laurásia e a Gondwana, né? Que a Laurásia é aqui, que se encontrava a América do Norte, e a Eurásia, que é a Europa com Ásia. América aqui na Gondwana é a América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártica. E o mundo moderno é o que a gente conhece hoje em dia. A teoria da expansão do fundo oceânico. O magma derretido proveniente do manto sobe até a crosta terrestre por meio de correntes de convecção. Assim, o magma escapa pela região das dorsais oceânicas e, ao entrar em contato com a água, resfria e se solidifica, formando novas rochas. Dessa maneira, as placas de lisosfera situadas de cada lado das dorsais oceânicas se afastam uma das outras, provocando o afastamento dos continentes sobre elas. Rafa, não entendi nada. Calma, vou explicar. Aqui estava falando, o magma derretido proveniente do manto sobe até a crosta terrestre por meio de corrente de convecção. Aqui é o magma, ele sobe até a crosta terrestre por meio de convecção. Rafa, esqueci completamente o que é convecção porque foi muito tempo atrás. Convecção é o quê? O ar quente sobe e o ar frio desce. Aí vai subir para cima por meio de convecção. Assim o magma escapa pela região das dorsais oceânicas e ao entrar em contato com a água, resfria e solidifica. Então ele vai subir e quando ele entra em contato aqui, ele esfria e solidifica. Formando novas rochas. Então aqui pode ser novas rochas ou montanhas, né? Dessa maneira, as placas de listosfera situadas de cada lado das dorsais oceânicas se afastam uma das outras, provocando afastamento dos continentes. Por que elas se afastam? Aqui vai fazer como se fosse uma rocha, assim, uma montanha, que vai fazer que aqui crie um negócio que vai separar cada vez mais. Inclusive, os estudos mostram que a África não. A África e a América estão se afastando cada ano 10 centímetros, se eu não me engano, né? E estudos mostram também que cientistas também acreditam que daqui a alguns anos, muito provavelmente que a América se junte com a Ásia, que se torna a Merásia, né? Se eu não me engano o nome também, né? Teoria das placas tectônicas. É a teoria unificadora da geologia moderna. A lisosfera, camada externa rígida da Terra, é dividida em várias placas rígidas. Essas placas flutuam e se movem sobre a astenosfera, uma camada mais plástica do mar. Aqui, ó, que são algumas placas tectônicas. Se cair na prova, qual é a placa tectônica que o Brasil se encontra? Placa sul-americana. Aqui não é assim, né? Não tem não tem esse buraco aqui, né? Mas é só um exemplo. Mas assim, ó, quando estiver próximo e bater, pode causar terremotos ou tsunamis. Mas assim, como o Brasil está no meio da placa sul-americana, ele vai ter muitos. Não vai ter raros, não, né? Mas vai ter. Não vai ter. Gente, não vai ter. Tsunamis ou terremotos. Movimento das placas tectônicas. Limites divergentes. Que é esse aqui, ó.
que a placa se afasta criando uma crosta. As placas estão assim, elas vão se afastar. Que esse aqui é quase, na verdade, é igual a esse. Então, se cair assim na prova, por que as montanhas que são localizadas no fundo do mar são mais novas do que as montanhas do encontradas na Terra? Por quê? Por conta de limites divergentes, as placas se afastam, o que vai fazer com que o magma sobe até a crosta por meio de convecções, e quando ele entrar em contato com a água, ele vai solidificar, criando novas montanhas. Limites conservativos. Placas deslizam umas pelas outras, causando terremotos. Uma placa tá aqui e outra tá aqui. Tipo, elas estão aqui, né? Mas uma... Vamos deixar assim, né? São assim. Aí uma vai pra frente e outra vai pra trás. Outra aqui tem um transformante, né? Aí eu deixo o conservativo aqui embaixo. Que pode causar terremotos. Eu falei, né? Mas eu falo de novo. Convergência, placas colidem formando formações montanhadas ou subducções. Aqui tá indo, aqui tá escolhido, né? Mas ou elas podem ir pra cima, fazer um negócio assim, né? Ou elas podem uma ir pra cá e uma ir pra baixo. E aqui, no caso aqui, está formando uma montanha ou um vulcão. Pode ser ou uma formação de montanha, um vulcão ou subducção. É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido. Espero mesmo que todo mundo vá bem nas provas, que todo mundo passa direto de ano, né? Não precisa se preocupar com recuperação final, que só aquela notinha lá está se preocupando, seja recuperado com lição de casa. E que todo mundo se encontra no 8º ano, né? Ninguém repita. É isso, gente. Muito obrigada.